na casa do Senhor, nesse dia tão especial, dia do Senhor, domingo, e estamos meditando nesse tempo, nesses dois meses, o mês de setembro, o mês de outubro, a partir do texto de Tito, essa carta tão desafiadora para nós, para a igreja. E hoje eu tenho um tema melhor do que na última vez que eu preguei. Na última vez eu preguei sobre a questão da rebeldia e como detectar o rebelde, Um texto muito pesado, muito forte. E hoje a mim coube falar sobre a graça. Penso que é um tema bem melhor do que o primeiro, falar sobre a graça de Deus, falar sobre esse favor imerecido de Deus e como a graça de Deus é apresentada nesse texto de Tito. Então eu quero convidar você para a leitura, mesmo assentado como você está, o coração reverente à palavra, quero te convidar para o texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 ao versículo 15, está posto aqui na apresentação, você pode também acompanhar no seu texto, então fique à vontade para fazer como você desejar no acompanhamento da leitura da palavra. Então o texto diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela nos ensina a respeito da graça. Nós, ó Deus, te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos, ó Deus, estar diante da tua palavra para receber dela direcionamento para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça, ela é apresentada aqui como uma mestra, como uma professora. A graça ensina. E a graça nos ensina a viver. É isso que o texto sugere para nós. E quando nós vamos desdobrando o texto, nós vamos vendo como essa mestra que nos ensina a viver, que é a graça, como ela faz, como ela realiza essa tarefa, essa missão do ensino. Versículo 11 fala sobre a manifestação da graça. O texto fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, ela aparece aqui como alguém que se manifesta, como alguém que aparece. É uma aparição súbita, é uma aparição gloriosa, como quando, por exemplo, os raios do sol, eles rompem as nuvens, e um dia que aparentemente seria um dia de trevas, de repente se torna um dia iluminado, glorioso. Então, é essa manifestação da graça. Ela aparece dessa maneira gloriosa, dessa maneira extraordinária. Então, é sempre importante a gente entender que na Bíblia a graça é muito mais do que uma abstração. A graça, na verdade, é uma intervenção histórica. É Deus intervindo na nossa história. Não só uma intervenção histórica, mas uma intervenção poderosa de Deus na pessoa do Senhor Jesus. É sempre assim que a graça aparece.
Se você ler, só para citar um exemplo, o texto de Efésios 2, de 1 a 10, fala de toda uma situação tenebrosa. Vocês eram filhos das trevas, da desobediência, da rebeldia, mas Deus, por causa do seu grande amor, com o que nos amou, pela graça sois salvos. Então a graça é essa intervenção, é uma intervenção na nossa história, é uma intervenção poderosa de Deus em Cristo Jesus. O pastor Eugene Peterson, quando ele fala sobre o caráter pessoal da graça, ele sugere como que um convite divino, quando diz: aqui está a sua vida. Talvez você nunca tivesse existido, mas você existe porque a festa não estaria completa sem você. Então é essa manifestação da graça na minha vida e na sua vida. A festa é completa porque você está aqui debaixo da graça de Deus, porque eu também estou aqui debaixo da graça de Deus. É o favor imerecido, é o favor que nós não merecemos. E o texto continua no versículo 11, dizendo que essa graça, esse favor imerecido, ele é oferecido a todos os homens, não num sentido universalista de todas as pessoas do mundo, mas o texto fala para a gente, quando diz que é oferecido a todos os homens, que a graça de Deus alcança a todas as pessoas, indistintamente, sem distinção de raça, de gênero, de distinção ou status social. A graça de Deus chega em todos os lugares. A graça de Deus, ela age de tal maneira que todos os seres humanos são representados nela. É por isso que o texto fala que ela chega, ela é oferecida a todos os homens. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a graça é o fundamento universal da ética cristã. É a partir da graça que nós agimos. É por causa da graça, é porque a graça aconteceu, que nós fazemos o que fazemos, ou que nós fazemos o que deveríamos fazer. Porque a graça é a nossa mestra. O texto começa com a manifestação da graça, mas o versículo 12 fala do conteúdo programático da graça. Todo professor, toda professora tem o seu conteúdo programático. A graça também possui o seu conteúdo programático. O versículo 12 diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, aqui aparece esse verbo educar, que é o mesmo verbo ensinar. Assim como haviam os mestres dos tempos bíblicos, a graça é apresentada como sendo essa mestra. Só que é muito mais, irmãos, do que instrução intelectual. A graça não quer nos fazer pessoas mais inteligentes ou mais cultas, mas a ideia da graça é nos disciplinar, é nos corrigir, é formar o caráter. A graça aparece aqui como uma tutora que guia uma criança à maturidade. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas sobre uma figura significativa que era a figura do aio. O aio era um professor que educava as crianças, que ensinava as crianças, até que essa criança fosse uma adulta. É dessa maneira que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós esse papel da graça. A graça quer nos educar, a graça quer nos disciplinar, a graça quer nos corrigir, a graça quer formar o nosso caráter para que nós não sejamos mais meninos e meninas. Então, a graça, irmãos, é muito mais do que um perdão passivo de Deus. A graça é um agente ativo de transformação. O objetivo da graça de Deus em nós é a transformação do nosso caráter, é a transformação do nosso viver. Então essa mestra, ela tem esse conteúdo programático
que, de acordo com o texto, tem dois aspectos, um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo desse conteúdo programático da graça é o da renúncia. O grande objetivo da graça é que nós renunciemos. E aí a graça diz que nós devemos renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Diante da graça de Deus, é isso que nós devemos renunciar, irmãos e irmãs, à impiedade e às paixões mundanas. Impiedade é uma vida sem reverência a Deus. É você viver desconsiderando a vontade de Deus. É você fazer aquilo que você quer fazer, independentemente de qual seja a vontade de Deus. Assim como Adão e Eva fizeram no paraíso, assim como todos nós, depois de Adão e Eva, em algum momento nós fizemos, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus, mesmo sabendo que a graça esperava de nós, nós fomos lá, mesmo sabendo que a graça não queria aquilo para nós, mas nós fomos lá e fizemos. Mesmo sabendo que era pecado, mesmo sabendo que contrariava a vontade de Deus, nós fomos lá e fizemos. Isso é impiedade. Renunciar à impiedade, mas também renunciar às paixões mundanas. Paixões mundanas são os desejos centrados nos meus órgãos dos sentidos. É eu fazer aquilo que eu quero, é fazer aquilo que eu gosto, é fazer aquilo que me dá o prazer imediato, é não me importar com o amanhã, é não me importar com Deus, é não me importar com a santidade. Então a graça diz que nós devemos renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Mas tem um aspecto negativo. Desculpe, tem um aspecto positivo, esse era o negativo, tem um aspecto positivo. O aspecto positivo é como viver. A graça diz como nós devemos viver, vivendo o presente século sensata, justa e piedosamente. Então, as dimensões que a graça propõe para que nós vivamos, em primeiro lugar, é dessa maneira, devemos viver sensatamente, ou seja, com autodomínio, com equilíbrio, com moderação, governando as nossas paixões e impulsos. A graça nos disciplina para nós vivermos assim, irmãos, para nós não sermos falta a palavra aqui, para nós não sermos. Não vem? Não vem, né? Eu vou mudar o caminho, tá bom? Voltando. Eu vou voltar ao ponto inicial. A graça de Deus, ela nos ensina a viver sensatamente, ou seja, com o autodomínio, impulsivamente, essa palavra. Chegou, né? Nós não devemos viver de forma impulsiva, mas devemos viver com autodomínio, com equilíbrio, com moderação, governando as nossas paixões e impulsos. É muito comum a gente ver as pessoas falando que a carne é fraca. Eu fiz isso porque a carne é fraca. Mas a Bíblia nos recomenda, a Bíblia nos instrui, nos ensina que nós podemos governar os nossos impulsos e os nossos desejos. Nós temos esse controle através da obra de Deus em nós, através da presença do Espírito Santo. Então é possível, sim, viver uma vida de santidade. É possível, sim, nós termos esse autocontrole em relação ao pecado, em relação às tentações. É possível nós vivermos de forma sensata, mas devemos viver também de forma justa, devemos viver justamente, ou seja, em retidão, em integridade nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, ou seja, o que eu sou aqui diante de vocês, o que eu sou aqui na igreja, é aquilo que eu sou no meu ambiente particular, é aquilo que eu sou quando eu estou sozinho.
Aquilo que eu sou publicamente, aquilo que eu falo publicamente, aquilo que eu acesso publicamente, é aquilo que também eu acesso no meu âmbito particular e íntimo. Isso é viver de forma íntegra, inteira. Devemos viver sensata, justa e devemos viver piedosamente, ou seja, em devoção, em reverência, principalmente diante de Deus. É ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus, meus irmãos, ela é desenvolvida no âmbito particular. É na nossa devocional particular que nós desenvolvemos intimidade com Deus. É muito comum as pessoas falarem, eu gostaria de conhecer mais a Deus. Mas quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós lemos a Bíblia durante a semana? Será que temos uma prática devocional? Então, se nós queremos ter intimidade com Deus, como Jesus diz várias vezes, vá lá para o seu quarto, vá lá para o seu ambiente íntimo, particular, e desenvolva intimidade com o Senhor. A mestra, a graça, ela também vai se apresentar aqui no texto como sendo alguém que oferece esperança, a esperança da graça. Versículo 13 diz, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus não está focada apenas no presente, mas tem um elemento escatológico, vamos dizer assim, tem um elemento futuro em relação à graça. O texto fala que nós aguardamos a bendita esperança. E essa bendita esperança não é um evento, mas é uma pessoa. Nós aguardamos a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça aponta para essa esperança futura. A graça nos ensina a respeito dessa esperança futura e não apenas presente. O texto fala que esse nosso grande Deus e Salvador Jesus se refere a uma única pessoa, ou seja, ao Cristo que é divino, ao Cristo que se revela aqui com o seu caráter divino. Nós esperamos a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa graça ela não é passiva. Não é como você esperar um ônibus, no ponto de ônibus. Não tem nada o que fazer a não ser esperar. A espera da graça ou da manifestação do Senhor Jesus não é uma espera passiva, mas é uma expectativa ativa, que purifica o crente e fornece a motivação mais profunda para vivermos em fidelidade no momento presente. Então nós, enquanto esperamos a manifestação da graça, nós vivemos de forma fiel e digna nesse momento presente. Nós vivemos justa, sensata e piedosamente no momento presente. Meus irmãos, nós somos convidados enquanto nós esperamos a manifestação da graça, nós somos convidados a perseverar nessa esperança, a viver em fidelidade nessa esperança. Mas o texto fala da esperança da graça, mas o texto também fala do zelo da graça. E aí o versículo 14 diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, se o texto do versículo 13 colocou os nossos olhos no futuro, na esperança da manifestação do Senhor, o versículo 14 coloca o nosso olhar naquilo que o Senhor Jesus fez por nós no passado redentor,
E aquilo que o Senhor fez por nós no passado também orienta as nossas decisões e as nossas ações no presente. Porque lá no passado, o Senhor se deu por nós, para que nós vivamos de maneira digna. O Senhor se deu por nós. Esse foi um ato voluntário e sacrificial do Senhor Jesus. E daqui a pouco, no momento do sacramento da Santa Ceia, nós vamos celebrar esse oferecimento voluntário e sacrificial de amor. Isso foi feito no passado para que nós vivamos conforme a vontade do Senhor no momento presente. A obra do Senhor, ela tem também um duplo propósito. O primeiro propósito da obra do Senhor é redimir-nos, é remir-nos. Essa palavra, redimir ou remir, significa resgatar alguém pagando um preço. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. O Senhor nos libertou de toda iniquidade. Então, aquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário tinha como objetivo pagar o preço do pecado que estava sobre mim e sobre você, a dívida que eu e você tínhamos com a justiça de Deus e com a santidade de Deus. Então, o objetivo do zelo da graça no Senhor Jesus, em primeiro lugar, é remir-nos, é pagar o preço da nossa iniquidade. Mas, além de remir, um outro propósito é purificar-nos. O objetivo não é apenas a libertação, mas libertar-nos para um propósito específico. Ele nos purifica, irmãos e irmãs, para nós sermos seu povo seu povo exclusivo, zeloso de boas obras. Esse é o objetivo da graça, que nós sejamos zelosos de boas obras. Ser zeloso de boas obras significa ter um coração apaixonado e um coração dedicado na prática daquilo que é bom. Um cristão transformado pela graça de Deus deve evidenciar a sua fé através das suas ações. As boas obras não são a causa da salvação. As boas obras são a evidência inevitável da salvação. Se a graça de Deus aconteceu na sua vida, essa graça precisa ser evidenciada por boas obras, e você e eu devemos e precisamos ser zelosos de boas obras. Muito bem, o apóstolo Paulo encerra esse texto falando a mim, que estou diante de vocês nessa noite. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Nós somos convidados a abraçar a mensagem da graça. A graça é muito mais do que um ticket para o céu. A graça é uma mestra. A graça é uma professora divina. A graça de Deus nos salvou. E uma vez que a graça tenha nos salvado, a graça ela nos treina para nós vivermos de forma radicalmente diferente no aqui e no agora. Então, quando a graça acontece na minha e na sua vida, a nossa vida precisa ser transformada. A graça nos convida ou nos chama a ter uma vida de piedade prática, esperança ativa e um zelo contagioso pelas boas obras. Então, eu quero convidar você mais uma vez a refletir sobre a vida que você está levando. Como você tem vivido? E uma vez que você reflete através desse texto, eu também quero sugerir que a partir desse texto, em primeiro lugar, você viva sensatamente. Que a sensatez seja também o seu referencial. Ou seja, que você avalie as suas decisões diárias
à luz da palavra de Deus, buscando sabedoria e evitando excessos, regulando a sua vida pela palavra de Deus. Viva sensatamente, viva justamente em seu trabalho, na família, na comunidade. Haja com integridade, com justiça, sendo exemplo de retidão. Viva piedosamente. Cultive uma relação próxima com Deus através da oração. Pratique oração nessa semana. Através do estudo e da leitura da palavra. Leia a palavra nessa semana. Um versículo por dia, irmãos, irmãs. Eu não tenho tempo. Um versículo por dia. Quanto de tempo vai te consumir? Um versículo. Refletindo sobre quem é Deus, o que esse texto cobra de mim, que pecado eu devo evitar à luz desse texto. Um versículo, um parágrafo. Quem sabe um capítulo por dia. Viva piedosamente. Adore a Deus, na sua casa também. Busque refletir sobre a santidade de Deus e sobre a sua própria santidade. E viva com zelo pelas boas obras. Ou seja, permita que o Espírito Santo o conduza através de atos de amor e de serviço concreto, que glorifique a Deus e abençoe o próximo. Meus queridos e queridas, que a graça que te salvou, te ensine a viver de modo muito prático, te ensine a crescer no conhecimento do Senhor e te oriente sobre cada passo que você deve dar ao longo dessa semana na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós meditamos na palavra e participamos